Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, a história do jejum Pandava Nirjala Ekadashi. Certa vez, Bhimasena, irmão mais novo de Maharaja Yudhishthira, perguntou ao grande sábio Srila Vyasadeva, avô dos Pandavas, se é possível retornar ao mundo transcendental sem ter observado as regras e regulações dos jejuns de Ekadashi. Bhimasena disse: ó, muito inteligente avô, meu irmão Yudhishthira, minha querida mãe Kunti e minha amada esposa Draupadi, bem como Arjuna, Nakula e Sahadeva, jejuam completamente no jejum de Ekadashi e seguem estritamente todas as regras e regulações desse dia sagrado. Sendo muito religiosos, sempre me dizem que também devo jejuar nesse dia. Mas, ó avô, eu lhes digo que não consigo viver sem comer, porque a fome é intolerável para mim. Dou bastante caridade e adoro completamente Shri Keshava, mas não consigo jejuar no jejum de Ekadashi. Por favor, diga-me como posso obter o mesmo resultado sem jejuar. Eu também quero. Tá, ninguém perguntou, Bímola. Quem não quer, né? Então, vamos ouvindo aqui, ó. Ouvindo estas palavras, Srila Vyasadeva respondeu: se desejas ir para os planetas celestiais e evitar os planetas infernais, deves de fato observar um jejum tanto no Ekadashi iluminado como no escuro. Bhima disse: ó avô muito inteligente, por favor ouça minha súplica, ao maior dos sábios. Como não consigo viver se apenas comer uma vez por dia, como conseguirei viver se jejuar completamente? Dentro de meu estômago arde um fogo especial chamado Vrika, o fogo da digestão. Nota 1 no final eu leio. Só quando como até ficar completamente satisfeito é que esse fogo em meu estômago também fica satisfeito. Ó grande sábio, talvez conseguisse jejuar apenas uma vez, portanto imploro-te que me digas qual jejum de Ekadashi inclui todos os outros jejuns. Observarei fielmente esse jejum e espero que assim me torne qualificado para a liberação. Srila Vyasadeva respondeu: ó rei, ouviste de mim sobre vários tipos de deveres ocupacionais, tais como cerimônias védicas elaboradas. Na Kali Yuga, entretanto, ninguém irá conseguir observar todos esses deveres ocupacionais corretamente. Por isso, contarei agora como, sem quase nenhuma despesa, se pode aguentar uma pequena austeridade e conseguir o maior benefício e resultante felicidade. A essência do que está escrito nas literaturas védicas, conhecidas como os Puranas, é que não se deve comer nem no jejum de Ekadashi da quinzena iluminada e nem no da obscura. Nota 2, no final eu leio. Quem jejua no Ekadashi é salvo de ir para os planetas infernais. Ouvindo as palavras de Vyasadeva, Bhimasena, o mais forte de todos os guerreiros, ficou com medo e começou a tremer como uma folha numa árvore banyan, com vento forte. O assustado Bhimasena disse: ó avô, o que devo fazer? Sou completamente incapaz de jejuar 2 vezes por mês o ano todo. Por favor, conte-me sobre algum dia de jejum que possa conceder-me o maior benefício. E Vyasadeva respondeu: sem beber nem mesmo água, deves jejuar no jejum de Ekadashi que ocorre durante a quinzena clara do mês de Jyeshta, uma mistura de maio e junho, quando o sol transita pelo signo de Gêmeos e Touro. Segundo as personalidades sábias, nesse dia se pode tomar banho e realizar achamana para a purificação. Mas enquanto se realiza achamana, se pode tomar apenas aquela quantidade de água igual a uma gota de ouro, ou a quantidade que pode submergir apenas uma semente de mostarda. Só essa quantidade de água deve ser colocada na palma em forma de orelha de vaca. Se bebermos mais água do que isso, seria como se tivéssemos bebido vinho. Certamente não se deve comer nada, pois assim fazendo quebra-se o jejum. Este jejum rígido, com efeito, vai do nascer do sol de Ekadashi até o nascer do sol de Duadashi.
Se uma pessoa tenta observar, tá vendo? Começa no nascer do sol, né, no dia do jejum, e vai até o nascer do sol do dia seguinte, do Adashi. Se uma pessoa tenta observar esse grande jejum muito estritamente, facilmente consegue os resultados de observar todos os 24 jejuns de Ekadashi pelo ano todo. No dia seguinte, o devoto deve tomar banho cedo de manhã, então conforme as regras e regulações prescritas, e dependendo de sua capacidade deve dar algum ouro e água a um sacerdote brahmana digno. Finalmente deve honrar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, alegremente com um sacerdote brahmana. Ó Bhimacena, aquele que consegue jejuar neste jejum de Ekadashi especial desta maneira, colhe o benefício de ter jejuado em todos os jejuns de Ekadashi durante o ano. Não há dúvida quanto a isto. Ó Bhima, agora ouça o mérito específico que se consegue por jejuar neste jejum de Ekadashi. O Supremo Senhor Keshava, que segura uma concha, disco, massa e lótus, contou pessoalmente para mim. Todos devem refugiar-se em mim e seguir minhas instruções. Então ele me contou que quem jejua neste jejum de Ekadashi sem beber água ou comer, se torna livre de todas as reações pecaminosas. E quem observa esse difícil jejum Nirjala no Dhyeshta Shukla Ekadashi, verdadeiramente colhe o benefício de todos os outros jejuns de Ekadashi. Ó Bhimacena, na Kali Yuga, a era da discórdia e hipocrisia, quando todos os princípios dos Vedas terão sido destruídos ou grandemente minimizados, e em que não haverá a devida caridade ou observância dos antigos princípios védicos e cerimônias, como haverá algum meio de purificar o eu? Mas existe a oportunidade de jejuar no jejum de Ekadashi e ficar livre de todos os pecados passados. Ó filho de Vayu, que mais posso te dizer? Não deves comer durante os jejuns de Ekadashi iluminado e obscuro, e deves até mesmo deixar de tomar água no dia particularmente auspicioso de Dhyeshta Shukla Ekadashi. Ó Vrikodara, quem quer que jejue neste jejum recebe os méritos de tomar banho em todos os lugares de peregrinação, dar todo tipo de caridade e jejuar em todos os jejuns claros e escuros. Quanto a isso, não há dúvida. Ó tigre entre os homens, quem quer que jejue neste jejum de Ekadashi verdadeiramente se torna uma grande pessoa e obtém toda a fortuna, lucros, força e saúde. E no atemorizante momento da morte, os terríveis Yamadutas, cuja tez é amarela e negra, e que brandem grandes massas e giram no ar místicas cordas pacha, recusar-se-ão a se aproximar. Em vez disso, tal alma fiel será imediatamente levada para a morada suprema do Senhor Vishnu pelos Vishnudutas, cujas formas transcendentalmente belas vestem maravilhosas roupas amareladas e que seguram um disco, massa, concha e lótus em suas 4 mãos. É para obter todos esses benefícios que se deve certamente jejuar neste muito importante jejum de Ekadashi, até mesmo de água. Quando os outros Pandavas ouviram sobre os benefícios a serem obtidos por seguir Dhyeshta Shukla Ekadashi, resolveram observá-lo exatamente como Srila Vyasadeva o havia explicado a seu irmão Bhimacena. Todos os Pandavas observaram-no evitando comer ou beber qualquer coisa, e assim até o dia de hoje é conhecido como Pandava Nirjala Ekadashi. Nota 3 no final eu leio. Srila Vyasadeva continuou: Ó Bhima, portanto deves observar este importante jejum para remover todas as tuas reações pecaminosas passadas. Deves orar a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, dessa maneira: Ó Senhor Krishna de todos os semideuses, ó Suprema Personalidade de Deus, hoje vou observar jejum sem tomar qualquer água. Ó ilimitado caridade durante este jejum de Ekadashi. Não estou entendendo, Bimala, está errado aqui.
Ou eu sou muito ruim de serviço? Bom, os dois. Não, os dois. Pelo menos uma opção é a correta. Eu sou ruim de serviço. Ó ilimitado caridade durante este jejum de Ekadashi. Se por alguma razão ou outra não puder, então deverá dar a algum sacerdote brahmana qualificado um tecido ou um pote cheio de água. Não estou entendendo, não é para entender, é só para ler. Vou ler de novo, Bima. Eu acho que está se dirigindo à pessoa caridade, né? Tá, vou ler o que está aqui. Ó ilimitado caridade, durante este jejum de Ekadashi, se por alguma razão ou outra não puder, então deverá dar a algum sacerdote brahmana qualificado um tecido ou um pote cheio de água. De fato, o mérito obtido só por dar água iguala aquele obtido por dar ouro 10 milhões de vezes por dia. Ó Bima, o Senhor Krishna disse que quem quer que observe este jejum de Ekadashi deve tomar um banho sagrado, dar caridade a uma pessoa digna, cantar os santos nomes do Senhor Krishna, Hare Rama no rosário e realizar algum tipo de sacrifício recomendado. Pois, por fazer estas coisas neste dia, se recebe benefícios imperecíveis. Não há necessidade de realizar qualquer outro tipo de dever religioso. Observância só deste jejum de Ekadashi promove a pessoa à suprema morada de Shri Vishnu. Ó melhor dos curos, se doarmos ouro, tecido ou qualquer outra coisa neste dia, o mérito que se obtém é imperecível. Lembra-te que quem quer que coma grãos no jejum de Ekadashi se torna contaminado pelo pecado e, na verdade, come apenas pecado. Com efeito, já se tornou um comedor de cães e, após a morte, irá sofrer uma existência infernal. Mas aquele que observa esse sagrado jejum de Esta Sukla Ekadashi e dá algo em caridade, certamente obtém a liberação do ciclo de repetidos nascimentos e mortes e alcança a morada suprema. Observar este jejum de Ekadashi, que vem junto com Duadashi, liberta a pessoa do horrível pecado de matar um sacerdote brahmana, beber bebida alcoólica e vinho, ter inveja do próprio mestre espiritual e ignorar as suas instruções e continuamente contar mentiras. Além do mais, ó melhor dos seres, qualquer homem ou mulher que observa este jejum devidamente e adora o Senhor Supremo Jalashai, em português, aquele que dorme sobre a água, e que no dia seguinte satisfaz um sacerdote brahmana qualificado com doces agradáveis e uma doação de vacas e dinheiro, tal pessoa certamente agrada ao Senhor Supremo Vasudeva, tanto que 100 gerações anteriores em sua família indubitavelmente vão para a morada do Senhor Supremo, muito embora possam ter sido muito pecaminosos ou de mau caráter e culpados de suicídio. De fato, quem observa este jejum de Ekadashi andará num glorioso aeroplano celestial Vimana até aquela morada. Quem nesse dia dá a um sacerdote brahmana um pote de água, uma sombrinha ou calçados, certamente vai para o céu. De fato, aquele que simplesmente ouve estas glórias também alcança a morada transcendental do Senhor Supremo Shri Vishnu. Quem quer que realize a cerimônia Shraddha para os antepassados no dia da lua obscura chamado Amavasya, particularmente se ocorre na época do eclipse solar, indubitavelmente obtém um grande mérito. Mas este mesmo mérito é obtido por quem simplesmente ouve esta sagrada narrativa. Tão poderoso e tão querido pelo Senhor Krishna é este jejum de Ekadashi. Deve-se limpar os dentes devidamente e sem comer ou beber, observar este jejum de Ekadashi para agradar o Senhor Supremo Keshava. No dia depois do jejum de Ekadashi, se deve adorar a Suprema Personalidade de Deus em sua forma como Trivikrama, oferecendo a ele água, flores, incenso e uma luminosa lamparina acesa. Então, o devoto deve orar de coração:
Ó Senhor dos Senhores, Krishna, ó Salvador de todos, ó Rishikesha, Senhor dos sentidos, tenha a bondade de conceder-me a dádiva da liberação, embora não te possa oferecer nada mais que este humilde pote cheio de água. Então o devoto deve doar o pote de água a um sacerdote brahmana. Ó Bhimacena, após observar este jejum de Ekadashi e doar os artigos recomendados conforme sua capacidade, o devoto deve alimentar sacerdotes brahmanas e depois disso honrar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, silenciosamente. Srila Vyasadeva concluiu: recomendo grandemente que jejues neste auspicioso purificante do Adashi devorador de pecados, da maneira como descrevi. Assim, ficarás completamente livre de todos os pecados e alcançarás a morada suprema. Assim termina a narrativa das glórias de Jyeshta Sukla Ekadashi, ou Bhimaseni Nirjala Ekadashi, do Brahma Vaivarta Purana. E agora as notas. Nota 1. Agni, o deus do fogo, descende do Senhor Vishnu através de Brahma a Angirasa, de Angirasa a Brihaspati, e de Brihaspati a Samil, que era pai de Agni. Ele é o porteiro encarregado de Nairiti, a direção sudoeste. Desculpem, a direção sudeste e não sudoeste. Ele é um dos 8 elementos materiais e, tal como Parikshit Maharaja, é muito perito em examinar coisas. Examinou Maharaja Sibi uma vez virando um pombo. Para mais informações, vide Śrīmad Bhagavatam de Srila Prabhupada 1.12.20 no significado. Agni se divide em 3 categorias: Davagni, o fogo na madeira; Jataragni, o fogo da digestão no estômago; e Vadavagni, o fogo que cria neblina quando correntes quentes e frias se misturam no oceano. Outro nome para o fogo da digestão é Vrika. Era este poderoso fogo que residia no estômago de Bhimacena. Nota 2. Conforme declarado no Śrīmad Bhagavatam 12, 13, 12 e 15, o próprio Bhagavatam é a essência de toda a filosofia Vedanta, e a mensagem inequívoca do Bhagavatam é plena rendição ao Senhor Krishna e a prestação de serviço prático e amoroso a Ele. Observar jejum de Ekadashi estritamente é um grande auxílio neste processo, e aqui Srila Vyasadeva está simplesmente sublinhando para Bhima a importância do jejum de Ekadashi. Nota 3. Embora astrologicamente o jejum caia no dia seguinte, na civilização védica ainda é conhecido como jejum de Ekadashi. E agora só resta glorificar, esse dia tão purificante. Jyeshta Sukla Ekadashi ki Jai, Bhimaseni Nirjala Ekadashi ki Jai, Pandava Nirjala Ekadashi ki Jai.